Ismael foi filho de Agar, a serva de Sarai, esposa de Abraão. Deus havia prometido um filho a Abraão. Entretanto, sua esposa era estéril, e conforme o costume da época, Agar foi dada por mulher a Abraão, e ela concebeu e lhe deu um filho. E foi desta maneira que teve início a história de Ismael. Mesmo antes do nascimento de Ismael, Sarai e Agar começaram a enfrentar graves conflitos em seu relacionamento, uma vez que Agar desprezou sua ama pelo fato de ter concebido do seu senhor. A lei proibia que a escrava fértil desprezasse a sua ama infértil, e assim tiveram inícios os primeiros conflitos entre Sarai e a sua serva Agar. Os conflitos foram levados a Abraão, o qual, desejando instaurar novamente a paz no lar, concedeu carta branca para sua esposa lidar com o assunto, da maneira que ela achasse melhor. Segundo o antigo código mesopotâmico Hammurabi, com o qual Abraão e Sarai estavam acostumados, por serem oriundos desta região, uma escrava que, tendo filhos do seu senhor, reivindicasse igualdade com sua senhora, poderia ser rebaixada a escrava novamente, perdendo o posto de concubina, se tivesse a esse cargo subido, ou mesmo ser marcada com ferro quente, perpetuando sua rebeldia nessa marca, e outros tipos de tortura. Depois deste triste episódio, Agar buscou segurança na fuga. Estando no deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu e a chama de serva de Sarai, desejando mostrar-lhe qual deveria ser a sua posição no lar de Abraão e sua atitude para com sua senhora. O anjo aconselha então Agar a voltar para sua ama e se reconciliar com ela. Fez-lhe também a promessa de que seu filho não ficaria desamparado ou não cairia no esquecimento, e que sua posteridade seria grande. Por isso o nome Ismael significa Deus ouve, porque Deus ouviu os clamores de Agar, enquanto esta fugia de sua ama pelo deserto de Berseba. Mas uma das partes mais tristes da história de Ismael, embora sendo a sua genealogia quase perpetuada, é que a sua espada seria contra todos e a espada de todos seria contra ele. Ou seja, Ismael seria um homem que viveria cercado por conflitos e batalhas, e isto acontece até hoje na pessoa dos seus descendentes. Voltemos agora um pouquinho no tempo ao nascimento de Ismael. Abraão tinha 86 anos de idade quando Ismael nasceu. De fato, o patriarca amava profundamente o seu filho primogênito, pois ele cria que este seria o filho da tão acariciada promessa. Entretanto, quando Ismael tinha 13 anos, foi instituída a circuncisão, símbolo do fracasso de Abraão de cumprir os desígnios de Deus por suas próprias forças, ou seja, por sua própria carne. Quando olhamos para a instituição da circuncisão, nós vamos perceber que Deus tocou na parte do corpo de Abraão, o qual ele tivera utilizado para gerar uma vida e, com esta disposição, trazer à existência o filho da promessa. Por isso que a circuncisão consistia em remover o prepúcio do órgão genital masculino, ficando assim uma evidência patente de que o homem, pelas suas próprias forças, não pode cumprir a vontade de Deus. E nesta mesma ocasião, na instituição da circuncisão, Deus muda o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão, e novamente promete um filho a Abraão. Não um filho dele com a concubina, mas um filho dele com Sara. E este seria o progenitor da linhagem santa da qual viria o Messias. Ismael, agora com 13 anos, havia cativado as mais profundas emoções de seu pai. E então Abraão faz algo que é comum à natureza humana. É quando nós queremos trocar aquilo que nós cremos ser a verdade, porque nós temos em nossa mão,
em troca da vontade de Deus. Gênesis 17:18, Abraão disse: quem dera se Ismael estivesse diante de Deus. Ou seja, quem dera se Ismael fosse o filho da promessa. Deus prometeu dar um filho na velhice de Abraão. Entretanto, Abraão preferia ter o filho de suas próprias forças. E muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós preferimos receber aquilo que nós podemos ver, porque nós gostamos daquilo que é seguro, do que esperar a vontade de Deus se cumprir na nossa vida, uma vez que a vontade de Deus muitas vezes é abstrata e é necessário exercer fé, esperança, para ver a concretização da vontade de Deus em nossa vida. Os capítulos mais complexos da vida de Ismael começaram a partir do nascimento de Isaque. O seu nascimento desencadeou uma série de conflitos familiares envolvendo especialmente Sara e Agar, as mulheres de Abraão. Até então, Ismael era o único filho do casal, em quem se concentrava toda a atenção de Abraão. Agora, ele e Sara com o filho biológico, a situação mudou drasticamente. E foi na festa de desmame de Isaque que ocorreu o primeiro conflito mais sério, que culminou na expulsão de Ismael e de sua mãe do acampamento de Abraão. Ismael, agora com 16 anos de idade, zomba de Isaque, que tinha 2 ou 3 anos de idade. Foi também neste evento que temos início à profecia dos 400 anos dada a Abraão, que indicava que sua posteridade seria peregrina em terra alheia por 400 anos. Vendo Sara a disposição severa de Ismael para com Isaque, não tardou em exigir que Abraão os expulsasse do acampamento. O velho patriarca, com o coração partido, cedeu ao pedido, os despedindo pela manhã, dando-lhes pão e água. Em determinado momento, a água acabou, pois eles vaguearam errantes pelo deserto de Berseba, ao norte do Neguebe, a fim de não ver seu filho agonizar até a morte por falta de água. Agar se retirou a certa distância e ali sentou-se e pôs-se a chorar. O anjo do Senhor, no entanto, ouviu os clamores de Ismael e se manifestou a Agar, e ambos foram salvos. Eles viveram um período no deserto de Berseba e depois foram para o deserto de Parã. Essa região desértica fica entre o Golfo Ágapa e o Golfo de Suez, ao sul de Cádiz Barneia. Foi nesse deserto que Deus deixou claro para ambos que Ismael seria também o pai de uma grande nação, e de fato isto se cumpriu. A Bíblia conclui a história de Ismael falando que ele foi poderoso caçador e se casou inclusive com uma mulher egípcia e se tornou o pai de 12 filhos e uma filha, os quais foram 12 nações poderosas. Mais tarde, Esaú, filho de Isaque, se casou com Mealate, ou, segundo Gênesis 33:3, Basimate, que era uma filha de Ismael, ou seja, sua prima. Os ismaelitas foram chamados de descendentes de Ismael. Eram tribos nômades que viviam no deserto do sul da Palestina. Foram eles que compraram José e o venderam no Egito. Essas 12 tribos, semelhante às 12 que tiveram origem com Isaque, se tornaram personagens importantes no escopo bíblico. A relevância de Ismael foi tão grande para o Antigo Testamento que a sua história transborda até mesmo para as páginas do Novo Testamento. Quando Paulo, em Gálatas, capítulo 3, fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito, usa Isaque e Ismael como exemplos para ilustrar o que viria a ser obras da carne ou o que viria a ser as obras do Espírito. E no caso, as obras do Espírito foram ilustradas com o nascimento de Isaque. Em seus últimos dias, vale ressaltar este ponto, Ismael se arrependeu dos seus maus caminhos e se voltou para o Deus do seu pai, mas permaneceu o cunho de seu caráter em sua posteridade. A poderosa nação de que ele descendera foi um povo turbulento, gentil,
sempre foi um incômodo e aflição aos descendentes de Isaque. A história de Ismael nos oferece um rico compêndio de lições. Nesta história, nós aprendemos que a insatisfação que ele mantinha no coração foi a causa de muitas de suas inglórias. Assim como muitas vezes nós nutrimos também um espírito insatisfeito e colhemos o fruto desta insatisfação. Que a história de Ismael e suas consequências venham nos servir de lição para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Se este vídeo de alguma maneira contribuiu com a sua vida espiritual, deixe o seu like e compartilhe ele com os seus amigos.